Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É uma alegria estar aqui podendo partilhar mais uma vez com você algumas reflexões do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje no Evangelho de Mateus. Todos os dias, como a maioria dos cristãos pelo mundo, a gente tira um tempo para fazer uma reflexão, para ouvir a voz de Deus através de Sua palavra e também para orarmos e falarmos com Deus através da nossa oração, da nossa voz, apresentando a nossa súplica a Deus. E baseado em Mateus, eu resolvi também compartilhar, incentivar você também, as pessoas, os nossos ouvintes, as pessoas em geral, a também terem uma vida de leitura da palavra. Nós vamos partilhar algumas reflexões aqui, estarei compartilhando, mas você pode, você mesmo estar é, lendo na íntegra Mateus 20, né? Ou depois você pode ler Mateus, o Evangelho de Mateus como um todo. E pregar o Evangelho não é somente pregar e falar de Jesus, que é o Salvador, mas também ensinar o que ele ensinou. E o que ele ensinou na íntegra está na sua palavra, nos evangelhos principalmente, né? A gente tem aqui uma primeira história que é o chamado à vinha, a graça que alcança todos. Eu fiz algumas anotações, vou partilhar com vocês, né? Mateus 20, de 1 a 7 diz: O reino dos céus é como o dono de uma vinha que saiu de madrugada para contratar trabalhadores. Saiu às 6 da manhã, depois às 9, ao meio-dia, às 3 e até às 5 da tarde. Chamou a todos, inclusive aqueles que estavam parados, desanimados e sem esperança. No versículo 4, especificamente, diz assim: Ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Mensagem, então, é o seguinte: o chamado de Deus é contínuo. Ele não desiste de ninguém. Mesmo que o tempo tenha passado, ainda há lugar na vinha do Senhor. Se você pensa que chegou tarde, lembre-se, Deus é dono do tempo. Ele sabe a hora certa de te chamar. Não importa se você começou cedo ou tarde na caminhada da fé. O importante é não ficar parado. Responda ao chamado de Deus e vá trabalhar na vinha. Ainda há propósito para a sua vida. Ou seja, meus irmãos, no reino dos céus é diferente. Você pode pensar, uma pessoa fala assim: ah, mas eu comecei a me decidir por Cristo, que é o meu caso, né? Com 15 anos, hoje estou com 55, então são 40 anos, né, que eu leio a Bíblia e tenho buscado estar na igreja, buscado fazer o que esteve no meu alcance ao longo desse tempo, né? Passei por algumas denominações, em algum momento, em algum momento eu uns 5 meses assim da minha vida, pensei em não ter igreja, ficar só em casa, mas assim tive uma experiência não, igreja organizada, né? Tive uma experiência não muito boa, porque como que você vai ficar sem ter uma igreja organizada, né? É uma coisa importante, né? As pessoas que a gente conhece no dia a dia têm igrejas, né? E eu não consigo muito ver muita lógica de não ter, né, uma igreja, construção, organização. Tem gente que fala assim: ah, eu sou igreja, mas igreja isolada, sem ter um grupo, é difícil, né? E assim, 40 anos de serviço, de buscar, mas não tem, se eu não, isso não tem valor nenhum a mais do que você se decidir por Cristo hoje, buscar servir, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Quem começa hoje, quem começou em 85, que foi o meu caso, o salário é o mesmo. Se no final, essa é a ideia, meu irmão. Ou de repente, se você hoje está aí na casa dos 70, 80 anos, achando que já está de idade e que já perdeu muito tempo na sua vida, não, hoje é tempo ainda de você poder seguir a Cristo, né? O importante é quando na hora da nossa morte ou na ressurreição, nós temos a salvação da nossa alma. Então nunca é tarde, né? Deus te chama hoje. Ainda é tempo e o salário é o mesmo para você. Seja quem começou às 8 da manhã, seja quem começou ao meio-dia, ou quem começou às 5:30 da tarde, faltando meia hora.
O salário é o mesmo, a salvação é de graça. Um segundo ponto aqui fala o dono da vinha e a recompensa. A justiça de Deus é a sua graça. E aí no versículo 20, versículo 8 ao 16, do capítulo 20, de 8 a 16, é o seguinte: ao final do dia, o dono da vinha paga a todos o mesmo valor, 1 denário. Os que trabalham desde cedo reclamam. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e os igualaste a nós. Versículo 12. O Senhor responde: amigo, não te faço injustiça. Quis dar a este último tanto quanto a ti. Versículo 13 a 14. Deus, ele não paga com base no mérito, mas na graça. O que vale é o coração com que servimos. Coração com que servimos. Não o tempo que servimos. A salvação é um dom gratuito. Ninguém a merece. Todos recebem por amor. Pare de se comparar com os outros. Deus tem uma forma única de agir em cada vida, que Ele prometeu a você, ninguém poderá tomar. Sirva com alegria, porque a recompensa vem das mãos do dono da vinha. Faça o teu melhor para Deus. Decida, se você não decidiu ainda, decida-se por Cristo hoje. Se você já se decidiu por Cristo, encontre o seu lugar na vinha. Faça com amor, porque a recompensa virá. Faça, não se compare, não interessa se você nasceu em um lar cristão, não interessa se você se converteu, se decidiu por Cristo aos 80, 90, 100 anos de idade ou mais. O importante é que o salário é o mesmo. O importante é você fazer o melhor que você pode. E o item 3, Jesus anuncia sua morte, né, e o amor que serve até o fim. Mateus 20, versículo 17 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus revela aos discípulos que seria entregue, zombado e crucificado, e ressuscitado ao terceiro dia. Ele sabia que o que esperava, mas não desistiu de cumprir o propósito da fé. A cruz não foi o fracasso, a cruz foi a vitória. Jesus nos mostra que o amor verdadeiro é aquele que se entrega, mesmo sofrendo. Você também tem um chamado que envolve renúncia. Mas saiba, quem anda com Cristo nunca caminha em vão. Há ressurreição depois da cruz. Ou seja, nós também temos um chamado à renúncia. Mas aparentemente a pessoa fala assim: eu vou andar com Cristo, eu tenho que renunciar à minha própria vida, as coisas erradas, eu tenho que... Gente, afinal de contas, as coisas que Jesus nos chama a renunciar são as coisas de Satanás, as coisas que são segundo a carne. E a nossa carne, gente, ela é destrutiva. Pode ver, a pessoa que se entrega à bebedeira vai ter uma cirrose hepática. Então, afinal de contas, Deus está nos livrando do excesso, né? As pessoas que se entregam à prostituição, ao adultério, encontram doenças, encontram... Eu conheci um rapaz que ele era dado a flertar com mulher casada. Um dia abriu a porta de sua casa, uma pessoa mandou bala no seu peito, ele morreu novo, talvez nem menos de 30 anos, um rapaz bonito, forte, no bairro que eu morava uma época. Então, afinal de contas, a nossa renúncia, que aparentemente nos priva de algum prazer, no final das contas nos dá prazeres maiores e por fim a vida eterna. Então nós somos chamados, sim, aquele que anda com Cristo num caminho em vão. Além de se privar até das dores deste mundo, das atrocidades de Satanás, você ainda tem a vida eterna, a promessa da vida eterna, de uma vida após essa vida. Pessoas morrem. Esses dias tive um problema ali ligado à parte de otorrinolaringologia que me trancou a respiração à noite. Eu acordei com o SAMU me socorrendo, eu estava inconsciente, tecnicamente fiquei desmaiado, poderia ter não voltado mais, poderia ter morrido. E aí? Então tem a salvação. Mas Deus não é só a salvação que promete, ainda aqui na terra Deus nos priva, nos defende, nos guarda, nos livra de dores maiores, né?
Um quarto item ainda do capítulo 20 de Mateus, o pedido da mãe de Tiago e João. O maior é o que serve. Mateus 20, versículo 20 a 28. A mãe dos filhos de Zebedeu pede que os seus filhos se assentem à direita e à esquerda de Jesus em seu reino. Mas o Senhor responde: quem quiser tornar-se grande entre vós, será o vosso servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Versículo 28. O reino de Deus é o oposto do mundo. Quem se humilha é exaltado, e quem serve é honrado. Jesus não buscou o trono, buscou a cruz. E ali conquistou a salvação da humanidade. Então nós devemos ser seja um servo onde Deus plantou, seja um servo onde Deus te plantou, na tua casa, no trabalho, na igreja. Sirva com amor e alegria. A grandeza do cristão não está no poder, mas na disposição de lavar os pés dos outros. Gente, essa é a essência, né? Se você quer glória, poder humano, é uma coisa sem sentido. Você pode até conseguir, né? De repente, num contexto de igreja, de alguma coisa, mas não seria mais fácil ir para uma associação de liderança comercial, um clube de bairro, se tornar um vereador, um prefeito? Porque o objetivo da salvação da igreja é servir, amar, ser amado e ajudar um ao outro a ser melhor e nos preparar para o reino dos céus. As coisas materiais existem. Deus, o Senhor acrescenta, mas não é esse o propósito. Então, no reino dos céus, quem quiser ser o maior, torne-se o menor. Esse é o evangelho, esse é o ensinamento que Jesus nos deixou. E aí, um quinto ponto, a cura do cego, quando a fé enxerga o invisível. Mateus 20, versículo 29 a 34. Dois cegos à beira do caminho clamam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão tenta calá-los, mas ele grita ainda mais. Então Jesus para e pergunta: que quereis que eu vos faça? No versículo 32. Ele responde: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Jesus, movido de compaixão, toca-lhes os olhos e imediatamente veem e o seguem. Muitos hoje também estão cegos, não de vista, mas de fé. Jesus ainda passou pelo caminho, parando diante dos que clamam de coração sincero. Se o mundo tenta te calar, grite mais forte, clame, creia, espere, porque o mesmo Jesus que abriu os olhos do cego ainda abre caminho e transforma a história. Olha que interessante essa história, né? Conta a história dos cegos, né, que estão ali gritando, né? E clamam assim de todo o coração, embora tentassem impedi-los, etc. E Deus abre os olhos. Eu falei: eu quero. Muitos hoje estão tão cegos de vista, não de vista, mas de fé, né? E muitos estão tentando impedir as pessoas. Veja bem, pessoal, né? Que história linda, que história linda. O Senhor transforma o coração. Se o mundo está te calando, grite, clame, espere, porque o Senhor ainda abre caminhos. Quais são os caminhos que estão trancados na tua vida? Você está cansado, oprimido, desanimado, aborrecido, diante de dilemas existenciais horríveis? Não há nada que Deus não possa fazer. A resposta para as tuas indagações está apenas uma oração de distância.
Ajoelhe-se, apresente diante de Deus a tua petição. Deus é poderoso para agora mesmo, segundo a sua fé, encher o teu coração e te dar a direção. Deus pode e Ele te dá a direção se você crer. Conclusão, a vinha continua aberta. Deus ainda está chamando trabalhadores à vinha, os trabalhadores, né? E a vinha é o mundo. E aí eu te pergunto, você quer ser um trabalhador do reino de Deus? Você está parado, desanimado, te chama a trabalhar. Se você não se decidiu por Cristo, quer ser um filho de Deus, eu vou te convidar a fazer uma oração agora e aceitar Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Ore comigo se você quer viver com Cristo, se decidir por Cristo, amar a Cristo. Senhor meu Deus, fale comigo assim: Senhor meu Deus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que tu és o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Enche-me do teu Espírito, dirige a minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Quero te servir, te amar por toda a minha vida. Se você fez essa oração comigo, o Espírito Santo passa a habitar no seu coração e dirigir a sua vida por fé. E você é meu irmão. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Conte comigo, se quiser me pedir alguma orientação no direct, poderei te ajudar. Procure mais irmãos, onde quer que você os encontre. Né? No geral, você pode encontrar uma igreja cristã que ensine a palavra próximo da tua casa. Geralmente as igrejas organizadas é o que eu entendo mais, né? Se tiver algum movimento de cristão que não esteja em igreja organizada, não conheço, mas se você conhece também, desde que se reúnam, congregue, compartilhe, partilhe a palavra, está valendo também. Mas você pode procurar uma igreja próxima e buscar meios de se edificar para aquecer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o capítulo 21 que faremos na próxima. Um abraço, fiquem com Deus.